Fala comigo, tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de dezembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã e graças a Deus ontem deu tudo certo pra gente. Só faltou o jogo do Manchester que foi adiado, mas eu acredito até que no dia que a gente estava ontem, se tivesse o jogo, a gente ia pegar tudo do mesmo jeito. É o seguinte, com relação até esse jogo, por isso é muito importante vocês estarem no meu Telegram, o link tá na descrição. Eu avisei um dia antes que teve um surto de Covid lá do United, pedi para todo mundo suspender as entradas que fizeram no Manchester, porque assim, muito provavelmente o jogo seria adiado, como o jogo foi adiado. E tem muita casa de aposta que quando um jogo é adiado, na verdade, na regra, ela pode segurar a tua aposta até 3 dias. Se esse jogo não for remarcado até esses 3 dias, aí sim ela tem que te devolver o dinheiro. Na maioria das casas de aposta funciona assim. Então é o seguinte, pode ser que você não saiba que o jogo está sendo adiado, você deixa o seu dinheiro lá e quando viu a casa de aposta, prendeu o seu dinheiro ali por 3 dias. Isso aí que é ruim, entendeu? Por isso que é bom ficar ligado, então já te aconselho a entrar lá no Telegram, tá bom? E deixo outros avisos também. Então é o seguinte, falando sobre amanhã agora. Amanhã a gente tem uma grade teoricamente fraca, porque a gente tem apenas 5 jogos, mas a gente tem jogos muito interessantes. Tem dia que a gente tem uma grade muito alta, que não tem tanto jogo bom assim. Então vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho aqui é do campeonato chinês, o jogo do Shandong Taishan, o brabo da China, que vai receber o Beijing Ruan. É a segunda rodada, né? A gente pegou a primeira, o Shandong meteu 5, é um time que já voltou com tudo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Essa fase aqui é a fase final do campeonato chinês, porque eu tinha 2 grupos, né? Eles pegaram os 4 melhores de cada grupo e colocaram aqui para essa fase final. Eu tenho o Shandong, como eu disse aqui, que já começou metendo 5. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Tropa, eu não vou olhar esses confrontos diretos aqui, esses últimos jogos, mesmo o Beijing Ruan estando com 3 jogos sem perder para o Shandong, né? Que o pessoal chama de Shenlong. Por quê? Porque o campeonato chinês ele teve um processo de mudança da temporada passada para cá. O campeonato perdeu muito dinheiro, chegou a quase falir, tanto que o atual campeão, que era o time do Alex Teixeira, ele faliu, os jogadores tiveram que ser negociados para outros clubes. Então vou pular isso aqui, tá? O que vale pra gente é só essa temporada que os times se reestruturaram, nomes de time mudaram por causa de patrocinador. Tá, vamos focar aqui. E o que é interessante que eu tenho aqui? O Shandong, ele vem de 12 vitórias seguidas. 12 é muita coisa. Eu sei que vai ter gente me zoar, né? Que eu falo 12, né? Mas não tem jeito, é sotaque. É igual o Nice, que eu boto aí. Vamos lá, mas o Shandong, ele vem de 12 vitórias seguidas, por isso que eu disse que ele é o brabo da China. Ele vem numa campanha muito forte. E eu tenho o Beijing Ruan, que dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. É um time over. Isso aqui que é interessante pra mim. Então vamos lá, para essa partida aqui, o que eu gostaria de explorar? Primeiro eu gostaria de explorar a vitória do Shandong, é um time muito forte, time que tem tudo para brigar por esse título, vai estar jogando em casa, está numa cotação aceitável aqui, enfrentando o time do Beijing Ruan, que é um time mais fraco, ele tem tudo para vencer. Agora, como a gente tem uma cotação de 1,50, se você quiser entrar no Shandong empate anula, aí fica safe demais, em caso de empate você não perde. Uma outra coisa que dá para explorar aqui também é o mercado de gols, porque eu tenho o Shandong, tem um ataque muito forte, principalmente quando ele joga em casa, a tendência que é dele partir para cima já desde o primeiro minuto. E eu tenho o Beijing Ruan, que é um time over, então pelo menos 2 golzinhos, a tendência da gente ver é muito grande, tá bom? O placar para mim desse jogo, 3-1 para o Shandong. Eu tenho outro jogo aqui das 7 horas que eu não ia comentar, mas vou comentar rapidinho, que é o jogo do Guangzhou com o Hebei. O que acontece? Eu esperava muito mais do Guangzhou, porque ele fez uma grande primeira fase, só que já começou nesse jogo agora, essa última rodada, ele jogou muito mal, então me deu uma desanimada para essa cotação aqui de 1,25. É igual eu falei com vocês, como o campeonato ficou muito tempo parado, é sempre importante a gente dar uma olhada primeiro como é que os times voltam. Por isso que eu não comentei só o Shandong, que realmente é um time fora de série. E o Guangzhou, cara, me decepcionou muito, tá? Ele vai enfrentar o Hebei, que é um time muito mais fraco, a tendência é que ele vença, só que nessa cotação aqui não me pega, queria uma cotação maior, pelo que eu vi, mas é um jogo que vale a pena você deixar marcado. Caso você vai fazer o jogo do Shandong, deixe esse jogo marcado aí, é o mesmo horário, de repente você viu que o Guangzhou começou muito bem, muito em cima, tem tudo para vencer, um jogo aberto para gols, pode valer a pena. Então a tendência aqui do Guangzhou vencer, mas eu vou ficar de fora porque essa cotação pro Guangzhou não me pega. Agora essa mesma cotação
No Shanghai, para mim é diferente, porque o Shanghai é um time muito forte. A tendência é que ele brigue pelo título com o Shandong, tá bom? Ele vai enfrentar o Guangzhou City, eu vou chamar só de City para não confundir com o outro Guangzhou. E é o seguinte, o Shanghai já começou bem, meteu 3-1, né, já nessa volta do campeonato para essa fase final. Vamos dar uma olhada no histórico. Shanghai vem de 8 jogos de invencibilidade. Como eu disse, ele é um grande time, já fez uma grande campanha na primeira fase. Já o Guangzhou City vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. É um time under porque tem um ataque fraco. Dos últimos 6 jogos, em 5, ele teve menos que 3 gols. Só que dos últimos 5 jogos, em 4, foi a primeira equipe a sofrer. Detalhe interessante também que o Shanghai vem sofrendo gol nas últimas 3 partidas. Então, para essa partida é o seguinte, eu cravo essa vitória do Shanghai. Para mim, ele é um time muito mais forte. Jogando em casa, ele tem tudo para amassar essa partida. Tanto que dá para explorar um handicap asiático -1 também. Aí eu tô acreditando que o Shanghai vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença, tá bom? Você não tem uma noção muito grande do que é o handicap asiático? Vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz que eu explico detalhadamente como é que funciona. Deixa uma tabela ali também com os possíveis handicaps, tá legal? Então aí fica a critério de vocês querer ou não. Uma outra coisa que dá para explorar também é o mercado de gols, porque eu tenho o Shanghai, que é um time muito over, um time que jogando em casa também, a tendência é que ele parta para cima, e eu tenho o Guangzhou City, que embora não tenha um ataque muito forte, ele tem uma defesa muito fraca, a tendência é que ele leve gol, e pode até aproveitar também a defesa fraca que tem o Shanghai, que leva gol praticamente todo o jogo, tá bom? Dá para explorar o mais de gol e meio no 6, placar para mim dessa partida, mais um 3-1 para o Shanghai. 3h30 da tarde eu tenho um jogo aqui que é mais interessante para quem trabalha ao vivo, tá bom? Então para quem é muito ousado, é um jogo que eu não ia separar porque a maioria aqui trabalha pré-live, mas eu vou separar por quê? Eu tenho o jogo do Cluj que vai visitar o Faru Constanta. Se a gente olhar pelo campeonato romeno, o que acontece? Se a gente olhar aqui essa race do Cluj, é maravilhosa, ele vem de pelo menos 5 vitórias seguidas, se eu não me engano, são 8. Tá bom? Só que o Faru Constanta, ele também vinha numa sequência legal. Ó. Ele vinha de pelo menos 4 jogos sem perder, só que acabou perdendo a última partida. Olhando a classificação, o Cluj ele já está dando passos largos a ser campeão. Teve até um amigo que comentou que o Cluj pode jogar desinteressado porque tem uma segunda fase. Só que assim, diferente da China, que a gente viu ali que zera tudo, a segunda fase do campeonato romeno não zera. Os pontos são divididos na metade, aí vai ter um hexagonal que vão se enfrentar em busca do título. Só que assim, quanto mais pontos o Cluj fizer contra um time mais fraco, melhor para ele, entendeu? Porque ele já vai começar bem na frente dos outros times nessa segunda fase. O Faru, ele tá aqui brigando para entrar nesse hexagonal. Ele tem 29 pontos, tá? Ele tem o Botossani com 30, o Rapid com 31, o Craiova com 31. Então é muito importante ele vencer essa partida aqui. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Cluj vem de 3 vitórias seguidas contra o Faru e 3 jogos sem sofrer gols. O Faru é um time under dos últimos 7 jogos. Em todos os 7, a gente teve menos que 3 gols. O Cluj ele vem de 4 vitórias seguidas, só que na verdade é porque aqui está englobando o campeonato europeu também, que o Cluj não estava bem, na Liga Europa. Por isso que está contando aqui 4, mas na verdade são mais. Como eu disse, se eu não me engano, são 8. O Cluj vem de 4 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5, em 4, venceu o primeiro tempo. É um time que, voltando aqui para a classificação rapidinho, em 19 jogos venceu 17, perdeu apenas 2. Então vamos lá, para essa partida aqui, o que acontece? Começou o jogo, o Cluj está muito bem, pode ser um bom jogo para explorar um back, tá? Uma cotação de 2, é uma cotação muito boa para um time igual o Cluj. Só que o que pega esse jogo é que ele está jogando fora de casa. Fora de casa ele não joga tão bem quanto ele joga dentro de casa, entendeu? Mas vale a pena deixar separado pela cotação que a gente tem e por ser um time muito, muito mais forte que o seu adversário. Para quem é ousado e quiser explorar um dupla chance para o Cluj, acredito que o Cluj não deva perder. Deva no máximo empatar essa partida aqui. Só que assim, é perigoso, tá bom? É perigoso, tanto é perigoso que eu tenho uma cotação aqui muito alta para um time igual ao Cluj. Mas para mim é um jogo que vale a pena deixar separado e de repente assistir a partida e buscar alguma coisa dentro do jogo. Placar para mim, 2-0 para o Cluj. 4h30 da tarde indo para o campeonato inglês, eu tenho um jogo aqui do Leicester que vai enfrentar o Tottenham. Tropa, o que acontece com o Tottenham? O Tottenham teve aquele surto de Covid também, o que acabou anulando 2 partidas dele. Tá até um problema porque
adiaram a partida dele da Conference League, né, que era um jogo decisivo que ele precisava ganhar para se classificar. Só que parece que não vão remarcar essa partida. Aí, pô, se ele, no caso seria WO, ele acabaria sendo eliminado. Enfim, tá correndo isso aí por fora, mas vamos focar nesse jogo aqui. Por que eu comentei isso? Porque o Tottenham tá 2 partidas sem jogar. Tá com seu elenco ali meio baleado ainda, tá em recuperação, né? Tudo bem que já deu tempo, mas não é a mesma coisa do que, por exemplo, o Leicester que tá jogando direto, tá? Tá com muito mais ritmo de jogo. Então é o seguinte, por isso tá até que essa odd do Leicester, ela tá muito discrepante da odd do Tottenham. Acredito que se tivessem condições iguais, essa odd estaria um pouco mais parelha, tá bom? Até porque o Tottenham ele vem de 3 vitórias seguidas no campeonato. Vamos dar uma olhada na classificação. O que elas almejam? Eu tenho o Tottenham com 25, o Leicester com 22. As duas equipes estão buscando competições europeias. O Manchester United é o primeiro aqui da Europa League, está com 27. Então o Tottenham vencendo, ele passaria. E o United, detalhe interessante que o Tottenham, por causa dos seus jogos adiados, ele tem 14 jogos apenas. Então ele vencendo, ele consegue chegar até aqui, junto do West Ham nessa zona da Champions League. E eu tenho o Leicester que também vai tentar buscar aqui alguma coisa, né? Buscando uma sequência de vitórias para entrar pelo menos numa vaga da Europa League. Detalhe interessante do Leicester que em 16 jogos ele fez 27 gols e sofreu 27. Um time muito over, o time do Leicester. Principalmente quando ele joga em casa. Se a gente olhar aqui, ele em casa em 8 jogos, ele fez 15 gols e sofreu 12. Daqui 27, que jogado para 8, daria uma média de mais de 3 gols por partida. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leicester, como eu disse, é uma equipe over. Dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. E o Tottenham também, dos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Então vamos lá, tropa. Para esta partida aqui, o que eu quero explorar? Tô fora do mercado de resultados, tá bom? Por mais que possa pender o jogo aqui, né? Um pouquinho pro lado do Leicester, pelo fato de ele estar jogando em casa, pelo fato de ele estar jogando mais tempo, assim, direto, né? O Tottenham deu uma parada. Pode ser até que ele leve um pouco de vantagem. Mas eu tô fora do mercado de resultados, tá? Porque o Tottenham tem um time muito forte, um ataque muito forte também. E, pô, dá sim pra castigar essa defesa fraca do Leicester que tá levando muito gol. Então eu prefiro ficar no mercado de gols. Pra mim, o mais de gol e meio é safe demais. E o ambas marcam aqui vem muito quente também pra quem gosta de pegar uma oddzinha um pouco mais alta. Placar pra mim desse jogo, vou cravar um 2-1 pro Leicester, mas como eu disse, eu tô fora do mercado de resultados. O outro jogo que eu tenho aqui da Premier League, agora às 4h45, é o jogo do Chelsea, que vai receber o Everton. O Everton numa fase horrível. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4, venceu apenas um, que foi aquele jogo contra o Arsenal, que ele conseguiu uma virada no final do jogo. Se não fosse isso, a sequência dele seria muito maior. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Chelsea ele é o terceiro colocado, como o Manchester City já ganhou ontem. Ganhou não, ele humilhou ontem o Leeds, né? Meteu 7-0. Como o City já ganhou, já botou pressão aqui, tanto no Liverpool quanto no Chelsea. Eles precisam ganhar para pelo menos encurtar essa distância. E o Chelsea jogando em casa é um time muito forte, vai pegar o Everton, que além de ser um time mais fraco, é um time que vive um péssimo momento. É jogo sim para o Chelsea vencer. Detalhe interessante que o Chelsea em 16 jogos fez 38 gols, está com ataque muito forte e sofreu apenas 11. Tem uma defesa muito forte também. E eu tenho o Everton, que também é um time muito over, em 16 jogos, fez 20 gols, sofreu 28. O Chelsea jogando em casa, em 8 jogos, fez 21 gols e sofreu 6. É um time over jogando em casa. E o Everton jogando fora de casa, em 8 jogos, venceu apenas 1, fez 7 gols e sofreu 15. Ele, apesar de não fazer muito gol, ele sofre quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico de confronto é under, só que essa temporada é uma outra temporada, né? O Everton está longe de ser o time da temporada passada, assim como o Chelsea está vivendo um grande momento. Tanto o Chelsea quanto o Everton vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos. O Chelsea, dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Como eu disse, o Chelsea é um time diferente da temporada passada, pelo menos no estilo de jogo. Essa temporada o Chelsea está muito mais over. Temporada passada, o jogo do Chelsea era jogo de 1-0, 2-0. Dos últimos 5 jogos do Chelsea, todos os 5 foram ambas marcam. Já o Everton, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer. E dos últimos 5, em todos os 5, perdeu o primeiro tempo.
Até porque o Everton é aquele time que, depois que leva um gol, ele meio que se perde na partida, ele vai para o ataque de qualquer jeito e acaba levando mais. Contra o Arsenal, né, porque o Arsenal recuou muito mesmo, de uma forma muito ignorante, que o Arsenal nem tentava contra-atacar, aí acabou sendo castigado realmente. Tanto que o Richarlison fez 3 gols contra o Arsenal, mas só valeu 1. Mas vamos lá para essa partida aqui. Acredito muito na vitória do Chelsea, é um time muito melhor, que vive um momento muito melhor também. Jogando em casa, ele não pode desperdiçar pontos contra o Everton, porque senão o Manchester City vai desgarrar, o Liverpool que vai jogar amanhã, que é o nosso próximo jogo, provavelmente vai ganhar também, e aí vai ficar ruim dele buscar o título. Então crava essa vitória aqui. Uma outra coisa que dá para explorar o mercado de gols, o mais de 1,5, ele tá pagando mais do que a vitória do Chelsea. Para ser sincero, é o que eu acredito que eu vou colocar no bilhete, porque eu tenho o Chelsea jogando em casa, que ele precisa se expor, ele precisa ganhar esse jogo aqui. O empate pro Chelsea é horrível contra o Everton. E eu tenho o Everton que precisa sair dessa situação, ele está próximo da zona do rebaixamento, é um time que se levar um gol, ele vai se lançar, pode levar mais, pode até fazer também, porque o Chelsea dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foram ambas marcas, então o Chelsea tem levado gols também. Então uma boa partida para gols, cara, sendo bem sincero, o mais de 1,5 aqui vem safe, e o mais de 2 gols e meio, e o ambas marcam aqui, vem muito quente para esse jogo, principalmente dependendo do desespero do Everton. Se ele começar perdendo o jogo, pode ser um bom jogo para ir buscando mais gols no decorrer da partida, tá bom? Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1 pro Chelsea, meio sofridinho, mas como eu disse, dependendo do desespero do Everton, esse jogo pode ficar até tranquilo para o Chelsea. E para a gente fechar o nosso dia às 5 horas da tarde, também pela Premier League, eu tenho um jogo do Liverpool que vai receber o Newcastle. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Só tô lembrando esse vídeo aqui porque eu sei que você já esqueceu. Então olha aí, olha pro seu lado esquerdo, deixa o likezinho aí, porque é isso que faz o canal crescer, a nossa tropa crescer. E eu quero ver a nossa tropa crescer, porra, porque aqui a gente fala a verdade, que dá pra ganhar, que dá pra perder, a gente não ilude ninguém. E pô, pra mim, quanto mais pessoas a gente ter aqui no canal, mais pessoas eu sei que não vão ser enganadas aí com esses grupos VIPs e cursos aí, né, que vão falar que você vai ficar rico usando o seu celular. Então vamos embora para esse jogo aqui. Cotação muito baixa, eu tenho aqui a 1.13 do Liverpool para a vitória do Liverpool, e é muito justa também, analisando os elencos e a fase que os dois times vivem. Só que tem interessante, na Betfair, ela está oferecendo uma odd de 18 para o Liverpool vencer o Newcastle. Vou deixar o link no comentário fixado, só que essa promoção é válida só para novos usuários, e você também só pode apostar R$10. Aí você vai pegar um green de 180, é um green bom, porque provavelmente o Liverpool vai vencer. Depois só dá uma lida nas regras e regulamentos, caso você tenha interesse em participar, para ver realmente como é que você faz para participar direitinho e como é que você transforma esse bônus em dinheiro. Tá bom? Então vamos lá para essa partida. Olha essa sequência aqui do Liverpool. Né? Não tem jeito. A galera que tá brigando ali pela liderança tem que estar com uma sequência assim, porque senão vai ficar para trás. E olha a sequência do Newcastle dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. Eu tenho o Liverpool, que é o segundo colocado, ele tem 37 pontos, né? Ele precisa muito vencer o Newcastle, que é o penúltimo colocado, que só tem uma vitória em 16 jogos, para ele pelo menos chegar aqui a 40 pontos e botar uma pressãozinha no Manchester City. Por outro lado, o Newcastle, que vive esse péssimo momento, cara, ele está desesperado para sair daqui. Tá ali o Watford, que é o primeiro time fora da zona, já tem 3 pontos na frente dele. Eu acredito que o Newcastle ele não possa ficar o tempo todo na defesa, tá? Contra o Liverpool. Ele tem que tentar se expor um pouquinho, principalmente depois que levar um gol. Tanto que por isso, em 16 jogos, ele levou 34 gols. Times desesperados tendem a acontecer esse tipo de situação que eu falo. O time toma um gol, aí ele vai ter que se abrir e, porra, por ser um time muito mais fraco, o time que já tá jogando no momento de desespero acaba levando mais. E eu tenho o Liverpool, que em 16 jogos tem 45 gols. Um ataque muito forte, a média aqui de quase 3 gols por partida. Então vamos embora, vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Liverpool não perde para o Newcastle há 9 jogos, dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. O Liverpool ele vem de 7 vitórias seguidas, cara, muita coisa. Dos últimos 7 jogos em 6 foi a primeira equipe a marcar, então sem enrolar muito. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui, como essa cotação do Liverpool está muito baixa, não tem como entrar nessa vitória. Mas eu tenho 2 cenários que são interessantes, mesmo sendo perigosos. Tem muita chance de acontecer igual a gente fez ontem no Manchester City, que é o quê? O primeiro é buscar o mercado de mais de 2 gols e meio, analisando que o mais de gol e meio a gente não tem odd, porque eu tenho um ataque muito forte do Liverpool, enfrentando uma defesa muito fraca do Newcastle. O Liverpool está jogando em casa, a tendência é que ele parta para cima, já para tentar matar esse jogo, é muito grande, e é por isso que eu quero explorar esse mais de 2 gols e meio. Até porque o Liverpool fazendo o primeiro gol,
que é a tendência do jogo, o Newcastle, pelo desespero que ele tá, ele vai ter que se expor, vai ter que se abrir, e a tendência dele levar mais é muito grande. Até porque ele pode fazer também, porque o Liverpool tem dado uma vacilada na defesa muito grande nos seus jogos. O outro cenário que dá para explorar é justamente pelo fato do Liverpool já entrar para matar o jogo, buscar uma vitória no primeiro tempo, igual aconteceu ontem também no Manchester City, igual aconteceu no Bayern. Só que assim, como é uma entrada que a gente só tem um tempo, ela se torna um pouco perigosa. Mas, na moral, tem muita chance de acontecer também. Se eu fosse escolher uma das duas, eu escolheria esse mercado de gols. Mas essa vitória do primeiro tempo me pega e é um jogo que eu vou estar assistindo. Pelo menos vou tentar assistir. E se o Liverpool começar com um padrão de ataque muito grande já indo para cima, vou matar esse jogo, é uma vitória no primeiro tempo que eu vou tentar buscar. Beleza? Placar para mim desse jogo, não acredito que vai ser um 7-0 pro Liverpool. Vou cravar um 4-1, um 3-1, um 4-1. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quinta-feira. Como eu disse, a gente não tem muito jogo, mas tem jogo muito interessante, tá bom? Então, não deixa de fazer gestão de banca. Selecione apenas os jogos que você tem mais confiança, com odds que agradem melhor a você, tá bom? Lembrando que nada é garantia de lucro. Por mais que a gente tenha grandes times jogando, isso não garante que eles vão vencer, tá? Porque a gente sempre tem tropeço, sempre tem zebra no futebol, beleza? Então não se empolgue muito com o jogo do Liverpool tá 0-0 segundo tempo, eu vou meter aqui minha banca toda que ele vai ganhar. Calma, tropa, calma que o futebol, ele vive de zebra também. Então, se fosse tão fácil assim, as casas de aposta não existiriam. Todo mundo ia estar ganhando o tempo todo, apostando no Liverpool, no Chelsea, no City. Então, toma cuidado, vá com calma. É aquilo, para nesses dias de luta, você ainda ter banca para viver os dias de glória. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Shanghai. Tá jogando em casa, vai pegar um dos times mais fracos que sobraram ainda da fase final. A tendência é que ele vence até com tranquilidade. Segundo jogo, cravei mais de um gol e meio entre o Leicester e o Tottenham. São duas equipes bem over. Leicester jogando em casa, precisando vencer se ele quiser disputar uma competição europeia. E o Tottenham na mesma pegada também, só que fora de casa. E para fechar, coloquei mais de um gol e meio entre Chelsea e Everton. Chelsea jogando em casa também precisa vencer, senão vai desgarrar ali da liderança. E o Everton é um time que sofre muito gol, precisando muito da volta por cima, tá quase na zona do rebaixamento. A tendência da gente ver um jogo aberto. Tô cravando mais do gol e meio, porque tá pagando até mais do que a vitória. Essa nossa tripla deu um total de 1,90 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, para cima!